querido coordenador aí dessa entrevista, o Marcos Fernandes. Quero cumprimentar todos os companheiros que estão trabalhando nessa entrevista e certamente quero cumprimentar todo mundo que vai e que está assistindo a nossa entrevista no site Guancha. Quero dizer ao Eric Lee que a única coisa que vale nessa entrevista é a ideia de que é proibido proibir. O tema que ele quiser. E eu, se souber, responderei tudo. Se não souber, eu peço desculpa. Sabe, temos lido essa história incrível sobre uma pequena cidade no Brasil chamada Serrana, que vacinou, eu acho, a maior parte de sua população. Conte-nos sobre essa história. Eu já fui vacinado pela Coronavac. Vacina chinesa, já tomei as 2 doses. Espero que esteja totalmente imunizado. Nós temos um problema no Brasil, primeiro, que foi a irresponsabilidade com que o nosso governo tratou a questão do coronavírus. Ou seja, desde o surgimento da primeira vítima, do primeiro contaminado na China, e desde o primeiro vírus que chegou na Europa, o Brasil poderia se precavido, o Brasil poderia ter se precavido, o Brasil poderia ter montado um comitê de crise, o Brasil poderia estar preparado para cuidar melhor do povo brasileiro. Acontece que nós tivemos nós temos um governo que não acredita no coronavírus, que disse que era apenas uma gripezinha, que passou o tempo inteiro recebendo ordens do presidente Trump dos Estados Unidos, desafiando os chineses, culpando os laboratórios chineses, culpando a vacina chinesa, dizendo que a vacina chinesa não valia absolutamente nada e não comprou nenhuma vacina durante muito tempo. Ou seja, quando o Brasil começou a comprar vacina, o Brasil já estava tomado pelo coronavírus, já tinha muita gente, sabe, acometida do vírus e, portanto, o Brasil está pagando hoje o preço da irresponsabilidade. Agora, nós temos novidades no Brasil, porque alguns estados estão trabalhando paralelo à vontade do governo federal e a cidade como Serrana, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, é uma cidade que resolveu vacinar todo mundo, pelo menos com meia dose da vacina. Há uma aceitação dos médicos da cidade e me parece que eles estão colhendo os bons resultados. O dado concreto, Eric, é que o mundo provou, a ciência provou, a Europa, a China e outros países mais responsáveis provaram de que a melhor solução para ter enfrentado o coronavírus era o isolamento social e depois era a vacina. Ou seja, como é que pode um país do tamanho da China, de quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ter apenas 103 mil casos e praticamente 4.864 mortes? Como é que pode o Brasil ter 17 milhões de casos e 491 mil mortes? Só ontem morreram mais 2.760 pessoas numa demonstração de irresponsabilidade. Portanto, eu quero dar parabéns aos governos que foram responsáveis, quero dar parabéns ao governo chinês, sabe, aos médicos responsáveis pela saúde sanitária, sabe, da China, que cuidaram, sabe, muito bem do povo chinês, que evitaram, sabe, que o coronavírus se espalhasse por todo o país e evitasse a quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil. Então, o nosso problema no Brasil foi só de irresponsabilidade do governo, que brincou o tempo inteiro com a crise do coronavírus. Você é uma pessoa muito conhecida na China. Nós acompanhamos sua carreira há muito tempo. E todos nós conhecemos sua história de menino pobre a presidente e agora de prisioneiro a homem livre. Então, como foi ser preso depois de ser presidente do Brasil? Como foi estar na prisão? Olha, Oli, primeiro a minha história é a história de milhões de brasileiros. Eu sou filho de pequenos agricultores de uma região muito pobre do Brasil, que é o Nordeste brasileiro. Eu vim para São Paulo, que era o centro industrial e o estado mais desenvolvido do Brasil. Aprendi uma profissão de torneiro mecânico.
entrei no sindicato, tomei gosto pela política sindical, descobri que o sindicato não resolvia o meu problema e resolvi criar um partido político para, através da política, resolver os problemas do Brasil. Criei um partido e, com apenas 20 anos da existência do partido, eu me tornei presidente da República com a ajuda do povo brasileiro. Fui reeleito presidente em 2006 e tenho orgulho de dizer para você, dizer ao povo chinês, que nós fizemos a maior política de inclusão social que a história do Brasil registrou. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, elevamos 40 milhões de pessoas para um padrão de classe média, nós fizemos mais universidades, sabe, em toda a história do Brasil, nós fizemos mais escolas técnicas do que toda a história do Brasil, nós aumentamos o salário, sabe, em 74%, nós geramos 22 milhões de empregos, quando a Europa desempregou quase 100 milhões de pessoas. Ou seja, então nós fizemos um programa muito virtual e depois que eu saí da presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo nas pesquisas, eu tinha 10% de regular e 3% de empréstimo. Era a maior avaliação e a melhor avaliação que um presidente da República já teve em muitos lugares do mundo. Entretanto, foi montado contra mim uma coisa chamada lawfare, ou seja, é um sistema em que o poder judiciário é utilizado politicamente para condenar, sabe, as pessoas. E aí, sabe, construíram a maior mentira da história que os meios de comunicação já fizeram no Brasil. Não tem na história do Brasil, em 500 anos, nenhum político que foi agredido durante 4 anos seguidos, com muitas mentiras, com muitas inverdades, com muitas invenções, sabe? E aí resolveram me prender. Eu poderia ter saído do Brasil, Li. Eu poderia ter ido para a China. Eu poderia ter ido para Cuba, eu poderia ter ido para outro país qualquer. Eu não quis ir, eu quis ficar no Brasil porque eu já tinha provado a minha inocência e eu queria que eles provassem a minha culpa. Hoje, o que acontece? Hoje eu estou livre, nós já provamos que o juiz que me julgou era um juiz parcial, que ele já tomou uma atitude de me condenar politicamente. Nós já provamos que o Ministério Público estava a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava interessado, sabe, em destruir a legislação que nós fizemos para regular a Petrobras, porque em 2007 nós descobrimos a maior jazida de petróleo do século XXI. Uma jazida muito grande de petróleo, fizemos uma regulação para que o petróleo fosse do povo brasileiro. As petroleiras do mundo nunca aceitaram isso, então era preciso tirar o governo do PT, porque nós tínhamos criado um protagonismo internacional, nós tínhamos criado o Mercosul, nós tínhamos criado a Unasul, nós tínhamos criado a CELAC, nós tínhamos criado os BRICS, nós tínhamos criado o IPSA, ou seja, nós mantivemos uma relação extraordinária com o mundo inteiro e o Brasil estava virando protagonista internacional junto com a China, junto com a Rússia, junto com a Índia, ou seja, a gente passou a ter muita importância política. Então era importante tirar o PT do governo e era importante encontrar alguma coisa para poder prender o Lula. Inventaram todas as mentiras de corrupção. Eu nunca me preocupei porque eu tinha consciência da minha inocência e hoje eu estou aqui e eu tenho certeza que eu vou dizer para você, Eric, é o seguinte, eu sempre estive com a minha consciência mais tranquila, sempre tive um sono melhor do que aqueles que me julgaram e aqueles que me acusaram. Eu espero que um dia toda essa gente que contou mentira a meu respeito peça desculpa publicamente, porque é a única coisa que me interessa é que eles peçam desculpa por todos os erros que cometeram nas acusações contra mim. Então eu estou feliz, quero te dizer que eu estou muito feliz. Eu sou um homem de 75 anos de idade, tenho muita energia, muita disposição política e tenho muita disposição de reconquistar a democracia para o nosso país nas eleições de 2022.
Sim, certamente é uma história incrível e também uma história perturbadora que você conta. Então, o que aconteceu com o Departamento de Justiça, Judiciário no Brasil? Na sua opinião, houve alguma intromissão estrangeira ou interferência estrangeira no seu caso? Olha, o Departamento de Justiça americano, ou seja, orientou procuradores americanos participarem do meu processo. Vieram ao Brasil fazer reunião com o Ministério Público brasileiro. O juiz e o Ministério Público foram aos Estados Unidos discutir com o Ministério Público americano a discussão da minha condenação. Nós temos gravado depoimento de procuradores americanos festejando a minha prisão. A única explicação que eu encontro para isso, Eric, é porque o Brasil estava virando um protagonista internacional muito importante. A gente estava brigando para que o Conselho de Segurança da ONU tivesse mais países. A gente estava brigando para a gente construir um bloco muito forte na América do Sul. A gente estava construindo BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. A gente estava criando uma organização multilateral. Ou seja, a gente chegou a pensar até em criar uma moeda, sabe, de transação comercial para não ficar dependendo do dólar. A gente estava vendo, por exemplo, o Brasil mantendo uma extraordinária relação com a China. A China passou a ser o primeiro parceiro comercial do Brasil. Só para você ter ideia, no primeiro ano que eu fui presidente, o fluxo de comércio entre Brasil e China era de apenas 6 bilhões de dólares. Quando eu saí em 2010, já era de 76 bilhões de dólares. Ou seja, cresceu 16 vezes a relação comercial Brasil e China no meu período. E a China era um país extremamente importante na relação com o Brasil, e eu acho que isso incomodou os americanos. Incomodou porque os americanos não aceitam, em hipótese alguma, que na América Latina tem algum país que tenha protagonismo. Eles acham que os países da América Latina têm que ficar todos subordinados à orientação do Departamento de Estado americano. E, ao mesmo tempo, a China estava tendo muito investimento na América do Sul e na América Latina. A China estava numa parceria muito grande com o Brasil, com a Argentina, com a Venezuela, com o Equador. Ou seja, isso incomodava os americanos, como incomoda a entrada do Brasil no continente africano e como incomoda a entrada da China no continente africano. Ou seja, os Estados Unidos, na verdade, ele tem medo de perder a primazia de xerife do mundo. Ele, na verdade, não quer competidor nem na área econômica, nem na área tecnológica, nem na área militar. E o dado concreto é que o Brasil estava crescendo, o Brasil estava virando protagonista internacional, a China tem crescido e hoje, sabe, é um dos países que tem o PIB mais alto do mundo, a economia chinesa passou a economia americana e agora eles estão preocupados com, sabe, a evolução chinesa na questão do armamento, na questão do espaço. Então, os americanos ficam inquietos, porque eles estão acostumados desde a Primeira Guerra Mundial, a ser os donos do mundo. Então, isso é a explicação que eu tenho para o que aconteceu com o golpe na presidenta Dilma Rousseff, para o que aconteceu com a minha prisão e todas as mentiras contadas contra o PT. É a única explicação que eu encontro ali, é essa. Os americanos sempre tiveram ingerência na política latino-americana. Eles foram responsáveis por golpe no Brasil, foram responsáveis por golpe no Chile, por golpe no Uruguai, por golpe na Argentina, sabe? Então, faz parte da cultura política americana e é contra isso que eu me insurgi, porque o Brasil é um país soberano. O Brasil tem o direito de decidir as suas políticas, o Brasil tem o direito de decidir a sua economia e o Brasil tem direito de determinar as suas relações internacionais, como a China também tem direito. E é por isso que a gente não pode aceitar o papel que os Estados Unidos tentam impor à humanidade, querendo ser o país xerife do mundo. At the beginning of globalization in the 1990s and 2000,
We all had great hope. No início da globalização, nos anos 90 e 2000, nós tínhamos uma grande esperança de que todo mundo em desenvolvimento se tornasse tão desenvolvido como os países ricos. Para isso, bastaria seguirmos uma determinada receita de como desenvolver nossos países, de fortalecer a política, e muitos países fizeram exatamente isso. Mas, olhando para trás, décadas se passaram. Obviamente, a China já conquistou muito, como todos sabem. Most of the other developing countries, vast majority, in fact, most of the countries within BRICS. Mas a maioria dos países que estavam dentro do BRICS não conseguiram ir além ou mais longe, inclusive o Brasil. O que deu errado com esses países em desenvolvimento? Não sabe o porquê. Como é que apenas a China se destacou e como podemos mudar isso? And how can we change that? Nós tivemos um problema no meio da política quando eu era presidente, que foi a crise financeira. Primeiro a crise do subprime nos Estados Unidos, depois a quebra do Lehman Brothers. Ou seja, aquela crise causou um pânico na economia mundial. Ou seja, eu sou um dos criadores do G20, participei muito ativamente do G20 na perspectiva de tentar trabalhar a recuperação da economia dos países em desenvolvimento. O que acontece é que os países ricos não estão habituados a fazer concessão para o desenvolvimento dos países mais pobres. Eu lembro que na reunião de Londres que nós fizemos do G20, eu fiz uma proposta que nós tínhamos que aproveitar a crise de consumo nos países ricos para que a gente pudesse fazer investimento nos países pobres, sobretudo nos países africanos, para que eles pudessem fazer desenvolvimento tecnológico, para que pudessem virar consumidores e para que pudessem reativar a economia do mundo. Ou seja, isso não foi possível. Nós tentamos mudar as regras do FMI, tentamos mudar as regras do Banco Mundial, e é muito difícil mudar, porque quem manda é a Europa e os Estados Unidos. Então, ficou muito difícil. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte. Só podem ser feitas se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina e nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. Portanto, eu acho que eu sonhava muito com os BRICS. Eu sonhava muito. Eu pensava muito grande na minha relação com a China, na minha relação com a Índia, na minha relação com a África do Sul e na minha relação com a Rússia. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica para que a gente, sendo metade da humanidade, a gente não ficasse dependendo da política do dólar. A gente não precisasse do dólar para a gente fazer o nosso comércio exterior, para que a gente pudesse fazer parceria no desenvolvimento tecnológico. Nós estávamos construindo uma parceria com a China, de fazer os nossos foguetes para, vigiar os nossos países, vigiar o nosso planeta. Eu acho que a China evoluiu de forma extraordinária, porque a China acreditou que, além de ter um partido forte, a China tinha que ter muito investimento em educação. Foram milhões de jovens chineses que viajaram pelo mundo afora para se formar, para aprender. E é por isso que a China deu um salto extraordinário de qualidade.
Ou seja, na década de 80, quase todas as empresas da Europa e dos Estados Unidos iam fazer investimento na China. Levava suas empresas na China para tentar produzir mais barato e para tentar vender, sabe, os seus produtos nos seus países. Ou seja, agora estão tirando as empresas da China, achando que vão prejudicar a China, e não vão prejudicar, porque a China é uma economia consolidada. E é um povo que sabe o que quer. E é um povo... Eu tive a oportunidade, Eric, de ir a Xangai, sabe, e a Pequim. Ou seja, a evolução que os chineses tiveram nos últimos 20 anos foi uma coisa extraordinária. E isso só é possível pela organização política chinesa. Só é possível, sabe, com muita competência, com muita cultura, com muito investimento e com muito conhecimento científico e tecnológico. Então, Eric, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China para que a gente possa, sabe, ser mais rico, ser mais forte, ter mais distribuição de riqueza e ter um mundo mais humano. Eu trabalhei muito com o Hu Jintao, a necessidade de uma relação sul-sul, sabe, não ficar dependendo do norte como nós somos dependentes. Lamentavelmente, a gente não conseguiu chegar lá, mas eu tenho muita fé e muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso a partir de 2022. Many things are happening. What's happening in Colombia. Muitas coisas estão acontecendo. A situação na Colômbia, que acabou de acontecer no Peru e também agora no Brasil. Os ventos estão mudando. Quais os efeitos dessas mudanças? And how are we going to affect those changes? Eric, eu sempre digo que aqui na América Latina e, sobretudo, no Brasil, os meios de comunicação deram uma contribuição muito grande para o golpe que aconteceu no Brasil, para a derrota da Cristina Kirchner, ou seja, nas eleições da Argentina, há 4 anos atrás, para o golpe contra o Evo Morales na Bolívia, e no Peru nós tivemos 4 presidentes em pouco tempo. Então, eu quero te dizer que as coisas estão mudando. A direita, que ocupou um espaço muito grande, que radicalizou muito tempo, o comportamento do Trump nos Estados Unidos, o comportamento do presidente Bolsonaro aqui no Brasil, é mais ou menos como o surgimento do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha. Sabe, são pessoas autoritárias que não querem discutir com os que pensam diferente, sabe, que não acreditam na sua própria força, sabe, e que ficam muito subordinadas aos interesses americanos. É impressionante isso. Então, o que está acontecendo? A sociedade está descobrindo que somente ela é capaz de construir um país livre e soberano que ela precisa. O Brasil é um país muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 12% da água doce do planeta. O Brasil é muito grande. O Brasil tem que ser soberano. O Brasil tem que ter relações livres com todos os países, como a China tem que ter relações livres. Por exemplo, quando o Hu Jintao esteve no Brasil, em 2008, eu reconheci a China como economia do mercado. Sabe? Muitos empresários aqui no Brasil não gostaram. O governo americano não gostou que eu reconheci a China como economia de mercado. Sabe? Mas eu reconheci porque eu preferia a China, sabe, nos fóruns multilaterais, debater de igualdade de condições conosco. Eu não queria a China marginalizada. Então, eu acho que nós estamos recuperando, porque o que aconteceu nos últimos 6 anos ou 7 anos na América Latina, o retrocesso que houve com o crescimento da direita está desgastando muito a sociedade. Está desgastando muito. As pessoas estão percebendo que não é possível fazer política com ódio que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão percebendo que é preciso fazer política, sabe, da forma mais tranquila, da forma mais serena. Sabe? As pessoas podem ter divergência, mas a divergência política não pode virar ódio. No nosso continente, que tem eleições a cada 4 anos,
É normal que um perca, o outro ganha, mas que a gente não possa fazer a radicalização a ponto de transformar o outro partido que ganhou, que perdeu, em inimigo. E a gente não era assim, a gente ficou assim depois dos últimos 4 anos, depois do golpe na presidenta Dilma, depois da eleição do Trump e depois dos golpes na Bolívia. Graças a Deus a Bolívia votou, a Argentina votou, o Chile teve uma participação extraordinária, sabe, do povo chileno, votando maciçamente na Constituinte e deixando a direita marginalizada. E nós estamos vendo o que aconteceu no Peru agora. Eu acho que no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Acho que os setores democráticos, progressistas e de esquerda do Brasil vão reconquistar a democracia para fazer o Brasil voltar a ser um país respeitado, um país desenvolvido e um país gerador de riqueza. É isso que eu acredito, é por isso que eu trabalho e é por isso que nós estamos lutando no Brasil. How do you see the future of multilateralism? Como você vê o futuro do multilateralismo e como o multilateralismo funciona para os países em desenvolvimento? Essa pergunta é muito importante porque eu vivi isso na pele. Veja, durante 8 anos que eu estive na presidência, eu tentei mudar a lógica da geopolítica mundial. Eu entendia que não era possível que o Conselho de Segurança da ONU se mantivesse, sabe, com a mesma formação de 1948. Tinha mudado a geopolítica mundial. Então, você não pode, primeiro, ter um Conselho de Segurança da ONU, sabe, com base na Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, outros países cresceram. Então, o que nós achamos era que era preciso ter outros países, a África tinha que estar representada no Conselho da ONU, era preciso que a América Latina estivesse representante, sabe, que os países asiáticos tivessem mais representação. Conversei muito isso com meus amigos chineses, conversei com os russos, conversei com os franceses, ou seja, por quê? Porque era importante a gente ter uma governança mundial para resolver o problema das crises. E eu vou te dar um exemplo, Eric. Se a gente tivesse uma governança mundial que funcionasse, se o Conselho da ONU de Segurança fosse mais representativo, a crise do coronavírus teria sido discutido, sabe, imediatamente com os países mais importantes do mundo. A vacina seria transformada num bem público e dado de graça para todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. Sabe, o excesso de dinheiro no mundo seria repartido para que os outros países pudessem receber empréstimos, sabe, com taxa de juros mais baratas. Então, eu acho que nós precisamos ter noção do seguinte: é preciso que a gente mude o papel das instituições multilaterais, que elas possam respeitar a participação dos que nasceram depois, porque o Norte tem tudo. Eu vou te contar um exemplo, Érico, de uma coisa fantástica. Quando o Brasil estava disputando as Olimpíadas, e o Brasil queria fazer as Olimpíadas no Brasil, eu até agradeço o delegado chinês que votou para que o Brasil fizesse as Olimpíadas, eu descobri uma coisa engraçada. A Suíça, que é um país pequeno, ela tem 5 membros no Comitê Olímpico. 5 membros. Tem mais do que a África toda. A Itália tem 5 membros. A Noruega tem 4 ou 5 membros. E a Nigéria não tem nenhum. E Angola não tem nenhum. Sabe? Então, é um absurdo como é que o mundo está organizado. Por exemplo, o FMI. O FMI é uma instituição multilateral que foi criada, sabe, para resolver os problemas entre os países, mas quando a crise é no país rico, o FMI não tem nenhuma importância. Quando a crise é no país pobre, o FMI tem muita ingerência, como está tendo agora na Argentina. Então, o FMI ele tem que ter mais gente do país de terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, participando da direção, e assim vale. Nós criamos um banco entre Brasil e Rússia, o Banco dos BRICS, que é preciso acreditar que esse banco pode ser um fomento para transformar
as instituições multilaterais, ser exemplo de financiamento, sabe? Ajudar os países que efetivamente precisam. Então, se a gente não mudar o jeito que funciona o multilateralismo, se a gente não mudar as regras da indicação, da direção das instituições multilaterais, a gente não vai mudar mais nada. Sabe? A China não pode ser tratada como se fosse um país pobre. O Brasil, em 2008, Eric, era a 6ª economia do mundo. Entretanto, a gente não era membro do G7. A gente não era membro do G8. Sabe? Porque tem o Clube dos Ricos. O Clube dos Ricos não aceita a participação dos pobres. Sabe? Isso acontece numa família chinesa, acontece numa família brasileira. Aqueles que vão ficando ricos vão esquecendo dos pobres e marginalizando os pobres. As pessoas precisam compreender que o Brasil não é um país pobre, apesar de ter muita pobreza. O que tem no Brasil é má distribuição de riqueza. A China não é um país pobre, porque tem muita gente pobre ainda na China. A China é a maior economia do mundo. E ela tem que ser vista assim. Não pode achar que o clube do G7 é que manda no mundo. É preciso que todos os países, do menor ao maior, possam participar em igualdade de condições. E eu acho que a relação dos BRICS, a relação Sul-Sul, é uma necessidade para equilibrar a geopolítica mundial. E a nossa relação é que não pode ser apenas uma relação econômica, mas também a evolução da relação cultural, da relação política, dos convênios entre os institutos de desenvolvimento, dos convênios entre as universidades, as parcerias científico-tecnológicas, para que todo mundo tenha a chance de crescer, de aprender e de se desenvolver. Porque a gente não pode passar mais 500 anos com a África sendo a parte pobre do mundo. O Brasil não pode mais passar 500 anos sendo um país eternamente em via de desenvolvimento. O Brasil tem que brigar para ser desenvolvido. E não depende de americano, depende de nós. Sabe? Então, se for necessário fazer parceria com a China, nós temos que fazer parceria estratégica com a China. Como eu fiz quando eu era presidente. Se for necessário fazer com a Rússia, vamos fazer com a Rússia. E os Estados Unidos não podem ter ingerência nas relações da China, no desenvolvimento da China. Sabe que história que é essa? Que um país pode mais do que os outros. Que um país diz o que o outro pode ter ou não pode ter. Então, eu sinceramente acho, sabe, que nós vamos reverter o que está acontecendo hoje no mundo. Eu tenho certeza que a gente vai contar com o governo da China, eu tenho certeza que a gente vai contar com o governo da Rússia, eu tenho certeza que a gente vai contar com o governo da África do Sul, mesmo o governo da Índia sendo um governo mais conservador. Eu acho que nós temos que mostrar perspectiva para a Índia deixar de ser pobre como é e crescer se desenvolvendo internamente, porque é um país de um povo muito inteligente e muito capaz. Você é um dos líderes mundiais mais importantes que estavam no início formulando o BRICS. Mas é claro que nos últimos anos o Brasil tem se distanciado cada vez mais dos BRICS. Como você vê o Brasil voltar a esse grupo e ser o líder? Olha, de uma coisa, Eric, você tem que ter certeza. Quando participei da criação dos BRICS, eu tinha a convicção, eu tinha certeza que o BRICS poderia mudar muitas coisas nas relações multilaterais dentro do planeta Terra. Eu tinha muita ambição de que os BRICS, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista financeiro, com o nosso Banco de Desenvolvimento, que as parcerias entre as universidades feitas pelos BRICS podia mudar a história da humanidade. Poderia dar aos países em desenvolvimento a oportunidade que eles não tiveram nos 500 anos anteriores. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E eu posso te dizer que se nós voltarmos a construir a democracia no Brasil, se nós voltarmos a eleger um presidente democrático no Brasil,
comprometido com os interesses soberanos do Brasil, comprometido com o povo brasileiro, você pode ficar tranquilo que a gente vai voltar a discutir o BRICS com a força que o BRICS merece. Sabe, eu tive uma participação, sabe, na criação, a nossa presidenta Dilma também teve uma participação, mas depois disso, ou seja, o Brasil esqueceu os BRICS, o que foi um crime contra o Brasil. E por quê? Porque nós elegemos pessoas que estavam preocupadas com os americanos e não com os brasileiros. É lamentável esse complexo de inferioridade do Brasil. É inadmissível, por exemplo, que os americanos não permitam que a Huawei, sabe, entre nos outros países. Sabe? É inacreditável a perseguição às empresas chinesas, quando, na verdade, as empresas americanas querem entrar em qualquer lugar. É uma coisa... A Operação Lava Jato aqui no Brasil, a operação que me acusou e que me prendeu, Eric, era uma acusação baseada nos interesses dos empresários americanos, que queriam destruir tudo que nós tínhamos construindo na área de petróleo e gás, petróleo, óleo e gás, na indústria naval que a gente tinha e na indústria de engenharia. O objetivo era destruir tudo e estão quase conseguindo destruir. Praticamente quebraram todas as nossas empresas de engenharia que disputavam, sabe, no mundo inteiro. Os chineses conhecem bem a capacidade das empresas de engenharia brasileira, sabe? Então o objetivo era esse. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Nós não podemos aceitar que os Estados Unidos tenham ingerência da relação da China com qualquer país da América Latina ou com qualquer país da África. Da mesma forma que nós não podemos aceitar que os Estados Unidos tenham ingerência da deliberação do Brasil na sua política com a China. A China é um país soberano, o Brasil é um país soberano, a gente tem que ter a relação e fazer os acordos que nós entendemos que é bom para o povo da China e para o povo brasileiro. Então, eu acho que é isso que nós precisamos reconquistar outra vez. Eu estou muito otimista. Eu, sinceramente, acho que o BRICS foi uma das coisas mais extraordinárias que nós criamos. Sabe? E, lamentavelmente, o golpe que aconteceu no Brasil, a mudança que houve no governo da Índia, diminuiu um pouco o ímpeto, sabe, da gente fortalecer. Mas eu acho que pode ter certeza, Érico, que o Brasil vai voltar com muita força para ajudar aos BRICS se transformar num banco referência de desenvolvimento para os países do Sul, num banco de desenvolvimento para os países em desenvolvimento. É isso que nós precisamos para sonhar que o século XXI seja infinitamente melhor do que o século XX. A questão é, podemos nós, os países em desenvolvimento, fazermos melhor do que os países desenvolvidos? Como podemos fazer melhor? Como você faria melhor? Esse eu acho que é o grande tema das próximas décadas. É como transformar a riqueza produzida nos países num bem de todos e não num bem de poucos. Né? Quando eu fui presidente do Brasil, Eric, nós fizemos a maior transferência de renda que o povo pobre conheceu. Em 2012, o Brasil foi considerado fora do mapa da fome, porque nós acabamos com a fome no Brasil. Nós geramos 22 milhões de empregos, como eu te disse na outra pergunta, enquanto a Europa tinha 100 milhões de desempregados, nós geramos 22 milhões de empregos formais. É verdade que os ricos também cresceram, mas pela primeira vez na história do Brasil, a renda dos pobres cresceu 15% a mais do que a renda dos ricos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. As pessoas têm que saber que se eu voltar a governar esse país, nós vamos ter que fazer uma política tributária para que os ricos paguem mais imposto, para que a gente possa ter mais benefício e distribuição de mais riqueza para o povo pobre. O povo pobre é que tem emprego, ele quer ter casa, ele quer estudar, ele quer ter lazer, ele quer ter acesso à cultura. É o mínimo que o Estado tem que oferecer para eles. O que você não pode é viver num país em que tem milhões dormindo na rua
e tem meia dúzia vivendo uma vida, sabe, poderosíssima. Eu vi esses dias numa revista, numa entrevista, que o dono da Amazon, ele comprou um iate de 400 milhões de dólares. Ora, como é que pode um cidadão comprar um iate de 400 milhões de dólares diante da fome que nós temos no mundo? 1 bilhão de pessoas vão dormir toda noite sem ter o que comer. Nos Estados Unidos tem gente dormindo na rua. Então eu fico feliz quando eu vejo o Biden dizer que vai aumentar o imposto para os mais ricos. A Argentina, sabe, o Alberto Fernandes acabou de criar um imposto para os mais ricos. E aqui no Brasil nós vamos ter que criar. Mas não é só criar um imposto, é distribuir corretamente o dinheiro para que todos possam sobreviver dignamente. Você não pode ter uma diferença entre o primeiro salário e o último salário. Tem que estar mais próximo. E somente o Estado é que pode fazer isso. Somente o Estado é que pode criar uma certa equidade entre os seres humanos, dar a mesma oportunidade de escola, a mesma oportunidade de saúde, a mesma oportunidade de emprego, a mesma oportunidade na universidade. É o Estado que tem que fazer isso. Por isso que eu não sou defensor do Estado fraco. Eu não sou defensor do Estado mínimo. Eu sou defensor do Estado justo, forte, que possa garantir que todos os cidadãos de um país tenham direitos. Sabe? Então, as pessoas sabem que se eu voltar a ser presidente do Brasil, nós vamos fazer mais justiça social, nós vamos fazer mais distribuição de renda e nós vamos efetivamente falar alto e bom som. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Mas todos têm o direito de tomar café, almoçar, jantar, ir para a escola, ir para o teatro, ir para o cinema, levar a família para passear. É o mínimo que nós queremos para cada ser humano que vive no planeta Terra. Então é preciso que a gente brigue contra a acumulação de riqueza e, ao mesmo tempo, a gente faça mais distribuição de riqueza. Eu tenho certeza, sabe, que novos tempos irão surgir no mundo, porque nós não podemos continuar com a acumulação de riqueza que está agora. Nós não podemos continuar, ela é benéfica à humanidade. Agora mesmo, na questão da vacina, você está percebendo a briga dos laboratórios, cada um querendo ganhar mais dinheiro, e tem poucos laboratórios preocupados com o povo mesmo. Ou seja, a pessoa tem que ter direito à vacina independentemente se o país tem dinheiro para comprar ou não. Sabe, se o país pobre não tem, os países ricos que façam a doação. É por isso que nós assinamos um documento, eu já dei uma outra entrevista para a China que eu pedi para o presidente Xi Jinping, sabe, tomar essa decisão, para o presidente Biden, para o Macron, para a Angela Merkel, ou seja, para o Putin, ou seja, o G20 tem que se reunir, o G8, o Conselho da ONU, e tem que impor uma decisão de que todos vão tomar vacina. Sabe? Essa é a lógica do mundo novo que a gente quer construir. Sabe? A gente não quer um mundo em que as pessoas estejam dormindo na rua, em que as pessoas vão deitar à noite sem ter um copo de café com leite para tomar, na China, sem ter um chá para tomar. Sabe? Esse mundo é possível. Nós fizemos isso no Brasil. Lamentavelmente, a pobreza voltou, e voltou muito forte a pobreza. O desemprego é o maior da história do nosso país, sabe? E o governo totalmente insensível. Por isso eu tenho muita esperança, Eric, que a gente vai, outra vez, contribuir para mudar o mundo, para construir um mundo mais justo, um mundo mais humano, mais solidário, mais fraterno e mais igual. Ainda não decidi porque esse ano de 2021 o PT tem um compromisso maior do que a própria eleição, que é o compromisso de garantir que todos os brasileiros possam tomar vacina, de garantir que todos os brasileiros recebam ajuda emergencial para poder continuar sobrevivendo, que a gente tenha uma política de financiamento para pequenos e médios empresários continuar tocando as suas atividades econômicas, e que a gente faça grandes investimentos em obras de infraestrutura para que a gente possa voltar a gerar emprego.
eu tenho o compromisso de fazer mais do que eu já fiz. Porque eu não posso disputar uma outra presidência para fazer menos do que eu já fiz. Então, eu estou com a consciência muito tranquila, sabe? Estou com a consciência muito tranquila. Estou com a consciência do papel que o Brasil pode jogar, que a China pode jogar, que a Índia pode jogar. Você sabe que quando eu era presidente da República, logo no começo do meu mandato, nós tínhamos um gasoduto para construir aqui no Brasil e estava uma disputa entre China e Japão. Já tinha um crédito, financiamento do banco japonês e nós tomamos a decisão que a gente não ia dar a obra para o chinês, para o japonês, que a gente ia dar a obra para a China, porque a gente queria começar a aperfeiçoar a nossa relação com a China. E eu tenho uma grata recordação, sabe, da boa relação que nós tivemos com a China. Eu acho que a China, embora seja ainda o maior parceiro comercial do Brasil, a verdade é que os nossos governos de hoje não respeitam a China, não tratam a China como um parceiro porque fica sempre olhando os Estados Unidos e esquece a China, sabe? Eu não acho que a gente tenha que brigar com os Estados Unidos. A gente tem que manter uma boa relação com os Estados Unidos, mas eu quero ter a mesma relação com a China, eu quero ter a mesma relação com a Rússia, eu quero ter a mesma com a Nigéria, com Angola, com a África do Sul, eu quero ter a mesma com a Malásia. Ou seja, que história que é essa dos americanos ficarem preocupados que os chineses estão preparando vários países na Ásia, se armando, sabe, se preparando militarmente? Ora, é só pegar o orçamento militar dos Estados Unidos para a gente perceber que eles não têm, sabe, condições políticas de criticar ninguém. Então, Érico, é o seguinte, eu vou trabalhar com muito. Eu, embora tenha 75 anos, eu me considero muito bem de saúde, me considero com muita energia. Eu estou melhor, eu de vez em quando brinco que eu quero viver 120 anos. A ciência diz que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. Então, por que não eu? Então vai ver que eu sou esse ser humano que vai viver 120 anos. Eu estou bem de saúde, estou bem de ânimo, estou bem de cabeça e estou muito motivado. Você sabe, Érico, que todo ser humano que tem uma causa, ele não envelhece. O que me move é uma causa, é de construir o bem-estar para o povo brasileiro que não merece passar o que está passando. Essa é a motivação que eu tenho para continuar vivendo e lutando no meu país. Desejamos-lhe muita sorte e muita saúde. Eu tenho todo interesse, sabe, de visitar a China, manter contato com o partido, manter contato com muitos amigos que eu construí ao longo desses tempos, e visitar a sede dos BRICS, o teu escritório, para saber como é que o site cresceu tanto, ou seja, e também discutir desenvolvimento conjunto entre os dois países. Tá? Pode ficar certo que eu vou me preparar bem. Quero agradecer a você a oportunidade, quero dizer para você que é muito gratificante ver a China crescer, é muito gratificante ver a China ocupar o espaço